Bom dia a todos. Sejam dia. bem-vindos. Bom dia. Hoje temos aqui mais um webinar Lisboa nos Trópicos. Aqui com a nossa colega Joana Pereira. A Joana vai fazer a sua apresentação de cerca de 20, 25 minutos e depois entramos em discussão, perguntas, tudo o que quisermos falar. Joana? Sim, começo já? Podes começar. Ok, então vou aqui partilhar o meu ecrã. Ok, conseguem ver, não é? Certo? Conseguem ver o ecrã? Sim. Sim, conseguimos. Pronto. Então, olá a todos, bom dia.
Eu sou a Joana, sou da Faculdade de Ciências e sou investigadora no C3C. E estou a fazer o meu doutoramento com comunidades rurais que vivem dentro de áreas protegidas em Moçambique. E hoje vou-vos falar um bocadinho de áreas protegidas como sistemas socioecológicos e, em particular, sobre a relação entre a vulnerabilidade das comunidades que vivem dentro de áreas protegidas e as interações com interações humano-fauna-bravia. E vou-vos falar também um bocadinho da importância do sistema governamental na mediação destas interações e, em particular, também aqui na vulnerabilidade das comunidades. A população humana está a expandir-se e, em conjunto com as alterações climáticas, estão a criar enormes pressões ao nível da biodiversidade. Uma das principais ferramentas de conservação para conservar a biodiversidade e para, até certo ponto, mitigar os impactos das alterações climáticas são as áreas protegidas. E novos objetivos para 2030 foram impostos para se aumentar a cobertura das áreas protegidas de 15% para 30%. E enquanto que o aumento das áreas protegidas pode ser uma boa solução para se mitigar os impactos da perda de biodiversidade e das alterações climáticas, couplado com outras pressões globais, como por exemplo o aumento da população humana a nível local, pode criar novos conflitos ou exacerbar conflitos que já existem, sendo o mais óbvio o conflito do uso do espaço, do uso de recursos e depois, consequentemente, também conflitos entre humanos e a fauna bravia. Portanto, é importante considerarmos que as pressões globais estão interrelacionadas entre si e que não podemos olhar apenas para soluções únicas, mas temos que olhar para soluções integradas. E uma forma... Desculpem. E uma forma de o fazermos é olharmos para as livelihoods, os meios de subsistência. Aqui estamos a falar de áreas protegidas, onde comunidades humanas residem no seu interior ou na fronteira com. E, portanto, livelihoods são meios de subsistência ou estratégias de subsistência que as comunidades adoptam. E uma forma de olharmos para estas livelihoods e percebermos o quão são ou não vulneráveis é olharmos pela perspectiva da Sustainable Livelihood Approach, que considera que uma comunidade é sustentável quando consegue cooperar ou recuperar de fatores de stress e choques. Estes fatores de stress e choques podem ser alterações climáticas, desastres naturais, insegurança governamental, insegurança económica, guerras, portanto, qualquer fator externo que disturbe estas comunidades e às quais as comunidades vão ter que se adaptar se querem manter a sua sustentabilidade e continuar a providenciar oportunidades para as próximas gerações. E então, uma comunidade é sustentável quando consegue manter ou aumentar as suas capacidades de implementar estratégias de subsistência ou de aceder aos seus diversos capitais, providenciando assim, chegando assim aos seus outcomes e providenciando oportunidades para as próximas gerações. E as interações com a fauna bravia e as áreas protegidas de uma forma mais geral podem entrar aqui como fatores de stress aos quais as comunidades terão de se adaptar e desenvolver estratégias para diminuir estes impactos. E assim cada vez mais se fala na integração de valores de conservação, na proteção da biodiversidade e na redução de pressões humanas com objetivos de desenvolvimento socioeconómico e cultural das comunidades, de forma a propiciar um melhor bem-estar para as comunidades. Recentemente fez o acknowledgement da importância que é endereçar a importância que é a biodiversidade para se conseguir endereçar os diversos objetivos de desenvolvimento sustentável. Assim, esta definição destes diversos objetivos e este shift no paradigma da conservação, de apenas nos focarmos na conservação da vida selvagem, nos valores da biodiversidade, para tentarmos aqui criar uma paisagem o mais socioecologicamente resiliente possível, começámos a poder olhar para as áreas protegidas como sistemas
socioecológicos. Sistemas estes que são complexos, são multidimensionais e que têm diferentes fatores a interagirem uns com os outros. E, portanto, mais uma vez, os problemas socioecológicos não podem ser resolvidos em isolamento, mas sim neste sistema interligado. E agora, mergulhando um bocadinho no tema em particular do meu doutoramento, em que tento olhar para alguma destas dimensões e perceber em concreto qual é que é a relação entre a vulnerabilidade das comunidades que vivem dentro de áreas protegidas e a interação com a fauna bravia. Sabemos que as interações negativas com a fauna bravia são um dos fatores principais de aumento da vulnerabilidade das comunidades no interior e na fronteira com áreas protegidas, e definimos interações negativas entre humanos e fauna bravia como qualquer interação entre humanos ou instituições ou sobre vida selvagem que resulta em impactos negativos ao nível social, económico e cultural e depois em impactos negativos para a conservação e para as populações de vida selvagem. Sabemos que 66% destas interações negativas ocorrem no continente africano devido à grande abundância de fauna bravia e grandes mamíferos, ao facto de cerca de 60% das comunidades viverem em meio rural e muito dependentes de produção primária e de recursos naturais, o que aumenta a exposição à fauna bravia, encontros com a fauna bravia. Portanto, sabemos que a fauna tem algum efeito e alguns impactos nas livelihoods, mas não sabemos ao certo qual é que é a contribuição destas interações com a fauna bravia para a vulnerabilidade das comunidades e vice-versa. Como é que comunidades mais vulneráveis, que estão mais suscetíveis a tomar mais riscos, estarão também mais expostas a interações com a fauna bravia. E é importante percebermos esta relação mais a fundo, de forma a conseguirmos melhorar as medidas de gestão e de conservação das populações selvagens, mas também conseguimos aqui atingir um desenvolvimento sustentável das comunidades rurais. E então, para respondermos à pergunta, são as comunidades vulneráveis são também mais expostas a estas interações com a fauna bravia? Utilizamos este índice de vulnerabilidade, adaptado de Ana et al., portanto, adaptámos ao nosso contexto do Parque Nacional das Quirimas do Nordeste de Moçambique, e este índice olha para as comunidades para a vulnerabilidade das comunidades de uma forma multidimensional, constituída por 3 dimensões diferentes. Temos a exposição, em que consideramos a variabilidade climática, ou seja, o nível de exposição das comunidades à variabilidade climática. Consideramos a sensibilidade das comunidades, o quão suscetível são estas comunidades a sofrer impactos de fatores de stress, e para isso consideramos o acesso à comida, o acesso à água e o acesso à saúde, e a capacidade de adaptação das comunidades, o quão facilmente as comunidades se adaptam aos impactos causados por fatores de stress. E para isso medimos o perfil sociodemográfico, as estratégias de subsistência e as redes sociais. E depois quisemos também testar e responder aqui a esta pergunta se tornaríamos mais robusta a estimativa da vulnerabilidade se incluíssemos como fator de exposição as interações com a fauna bravia. E assim percebemos que as interações com a fauna bravia aumentam a vulnerabilidade das comunidades, mas que também comunidades mais vulneráveis estão mais expostas a interações com a fauna bravia. E percebemos que o modelo que incluía a variabilidade climática em conjunto com a exposição à fauna bravia era um modelo que melhor estimava a vulnerabilidade. E assim propomos que as interações entre humanos e fauna bravia deve ser incluído como componente de exposição, como fator de exposição, quando estamos a avaliar a vulnerabilidade das comunidades. Mas que também as livelihoods e as suas sensibilidades também devem ser consideradas quando desenhamos esquemas de mitigação
destas interações ou quando implementamos ações de conservação. E depois fomos perceber um bocadinho que sinergias e que trade-offs é que existem entre as várias dimensões da vulnerabilidade e das interações humanos-fauna-bravia, para que são importantes de endereçar quando queremos tomar decisões a nível de mitigar estas interações ou de endereçar qualquer uma destas dimensões da vulnerabilidade. E, de novo, um lembrete de que as soluções não devem ser tomadas de forma isolada, mas sim integradas num sistema interdinâmico onde estão inseridas. E assim percebemos que existe uma sinergia entre a exposição à fauna bravia, o acesso à água e as redes sociais. Ou seja, agregados familiares que estejam mais expostos à fauna bravia são também agregados familiares que estão mais vulneráveis ao acesso à água. São famílias que dependem mais do rio para irem buscar água e são agregados familiares que também têm que andar longas distâncias para conseguir chegar às fontes de água. E isso expõe-os mais em encontros com a fauna bravia. Também são agregados que não têm redes sociais fortes, ou seja, não recebem nem dão ajuda de outras famílias dentro da mesma comunidade, são famílias que não confiam nos líderes comunitários e, portanto, mais facilmente vão sozinhos buscar água e não em grupo e têm mais dificuldade em se conseguirem organizar de forma a conseguirem melhorar o acesso de água dentro da própria comunidade. E, portanto, estão também mais expostos à fauna e são mais suscetíveis à escassez de água. Percebemos que existe uma relação de trade-off interessante entre os mecanismos de capacidade de adaptação das comunidades. Comunidades que optam por diversificar as suas estratégias de subsistência são comunidades que, por outro lado, não apostam em melhorar as suas redes sociais. Portanto, ou adoptam um mecanismo ou adoptam o outro para conseguir aumentar a sua capacidade de resiliência e diminuir a sua vulnerabilidade. Até agora olhámos apenas para uma única área protegida e já percebemos a quantidade e a diversidade de fatores que contribuem para a vulnerabilidade das comunidades. Mas o papel das áreas protegidas e a relevância do papel das áreas protegidas e das interações humanos-fauna-bravia que vimos aqui pode ser um papel muito contexto-específico e que talvez noutras áreas não seja um fator tão relevante para a vulnerabilidade, para a contribuição na vulnerabilidade das comunidades. E assim estendemos este estudo a mais 2 áreas protegidas em Moçambique. Portanto, trabalhámos também aqui na Reserva Nacional do Niassa e no Parque Nacional de Limpopo, no sul de Moçambique. E basicamente aplicámos a mesma framework, a única diferença foi que aqui já incluímos as Human-Wildlife Interactions, portanto as interações humanos-fauna-bravia, como um fator de exposição. E aqui o objetivo foi tentar perceber que dimensões da vulnerabilidade são importantes de gerir dentro e entre áreas protegidas. Portanto, olhar aqui para fatores, quais é que são os fatores comuns entre as várias áreas protegidas que têm relevância na contribuição para a vulnerabilidade, mas também não esquecer e olhar a nível local e perceber que fatores locais são relevantes na vulnerabilidade das comunidades. E percebemos que diferentes dimensões têm importâncias diferentes em áreas protegidas diferentes. Por exemplo, vamos olhar para o caso de Limpopo. Os fatores que mais contribuem para a vulnerabilidade são a diversificação das livelihoods e a variabilidade climática, e não as interações humanos-fauna-bravia. Isto porque o Parque Nacional de Limpopo localiza-se no sul, portanto é uma zona muito mais seca, muito mais suscetível a impactos das alterações climáticas e também é uma zona muito mais impactada pelo uso da terra do que no norte de Moçambique. E quando olhamos para os 2 parques do norte, percebemos que as interações humanos-fauna-bravia realmente são um fator de exposição mais importante e que mais está a impactar a vulnerabilidade destas comunidades, principalmente no Niassa, que é uma das reservas com o maior número de grandes mamíferos de Moçambique.
Olhando para as 3 áreas protegidas em conjunto, percebemos que as dimensões que mais influenciam a vulnerabilidade são as interações humanos-fauna-bravia, as redes sociais, a variabilidade climática e as estratégias de subsistência. Olhando agora novamente aqui para os trade-offs, isto é uma tabela sumário em que na primeira linha consideramos as 3 áreas protegidas juntas e depois olhamos para cada uma individualmente. Aqui na coluna dos trade-offs, estas variáveis que estão do mesmo lado, portanto, estão correlacionadas positivamente umas com as outras, portanto, têm aqui uma sinergia, estas aqui, e têm uma relação de trade-off com as variáveis da outra coluna. E aqui os padrões que encontramos são padrões que já encontramos antes, que parece que as comunidades, para compensarem a exposição tanto à fauna bravia, mas também em Limpopo, aqui é claro, com a variabilidade climática, compensam diversificando as suas estratégias de subsistência. Olhamos também para drivers socioecológicos, que são relevantes na influência da vulnerabilidade das comunidades, e percebemos que, e vamos só aqui focar nesta primeira coluna das 3 áreas protegidas, percebemos que a distância a áreas de conservação estrita aumenta a vulnerabilidade das comunidades, e pensamos que seja porque perto das áreas de proteção estrita há mais recursos que as comunidades podem usufruir, enquanto que à medida que nos vamos distanciar destas zonas, os recursos vão ficando mais escassos e isso contribui para aumentar a vulnerabilidade das comunidades. A distância ao rio é um fator que diminui a vulnerabilidade das comunidades, e muito por aquilo que já foi dito. Portanto, comunidades que estão mais longe do rio não usam tanto o rio como fonte de água e apostam mais em desenvolver as suas fontes de água dentro das aldeias e, portanto, estão menos expostas à fauna bravia e à escassez de água. E depois também aqui alguns fatores sociais importantes, entre eles o número de capital dos agregados familiares, portanto, agregados com maior capital são menos vulneráveis, e comunidades com maior desenvolvimento são também menos vulneráveis. Percebemos que estes drivers comuns são também relevantes, alguns deles, quando olhamos individualmente para cada uma das áreas protegidas, mas outros fatores locais também surgem como relevantes na influência das vulnerabilidades. E, portanto, há aqui fatores comuns à vulnerabilidade, mas também é importante não esquecer os fatores contexto-específicos devem ser também endereçados e dada a devida atenção. Outra forma de reduzir a vulnerabilidade das comunidades é olhar para a inclusão das comunidades na tomada de decisão. E aqui olhamos para o sistema governamental das áreas protegidas. Sabemos que a inclusão das comunidades na tomada de decisão contribui para alcançar objetivos de conservação e objetivos de desenvolvimento social, portanto, contribui para esta integração da conservação com o desenvolvimento social, e que a exclusão das comunidades das redes de gestão compromete os interesses e as suas livelihoods, compromete o desenvolvimento social e a aceitação de medidas de conservação. Portanto, para percebermos a inclusão das comunidades nestas redes de gestão das áreas protegidas, olhamos para as redes sociais. E tenho estado aqui a falar de redes sociais, mas ao nível da comunidade, portanto, redes sociais mais informais, e aqui estou a falar de redes sociais sistémicas e institucionais. Portanto, fomos avaliar a rede social do Parque Nacional das Quirimbas e de forma a conseguirmos responder a esta pergunta de como é que estão as comunidades embebidas no sistema de governança. E obtivemos esta rede social. Então, cada círculo corresponde a um indivíduo e cada cor corresponde a um grupo de stakeholder diferente. Portanto, as comunidades, por exemplo, estão aqui a vermelho, o parque está aqui a laranja, as ONGs estão a verde. As interações são aqui definidas pelas setas e a direção da interação é a direção da seta.
a largura da seta corresponde à força desta interação. Quanto mais frequente esta interação, mais força tem a interação entre dois indivíduos. O tamanho dos círculos diz-nos quem é que está a receber mais interações nesta network, nesta rede. E diz-nos quem é que é mais central nesta rede de gestão do parque. E conseguimos perceber que os gestores do parque são aqueles que têm uma maior centralidade. Muitas ONGs aqui também têm uma grande centralidade e aqui o governo distrital também tem aqui uma centralidade bastante grande na rede. As comunidades têm uma centralidade bastante menor, mas mesmo assim têm alguma integração na rede. Depois fomos olhar para quem é que está a receber informação nesta rede e percebemos que as comunidades têm aqui um papel relevante de recepção de informação. Mas quando comparamos com a rede de quem é que está a dar informação nesta rede social, percebemos que a importância que as comunidades têm é mesmo muito reduzida e os principais emissores de informação aqui são as ONGs e os gestores do parque. Portanto, quando comparamos estas duas redes, percebemos que existe uma falta de comunicação bidirecional, ou seja, quem está a dar informação nesta rede não são os mesmos indivíduos que estão a receber esta informação. Depois olhamos também para quem é que está a funcionar como ponte nesta rede social, ou seja, quem é que tem aqui um papel de ligar indivíduos que estão mais desconectados com indivíduos que estão mais conectados nesta rede. E percebemos que o parque e as ONGs têm um papel bastante importante como pontes do sistema. Para percebermos melhor o papel das comunidades nesta rede, fizemos um zoom in nas comunidades e nas interações diretas com que indivíduos da comunidade estão a ter na network. E obtemos esta rede aqui, em que conseguimos perceber que o governo distrital é com quem as comunidades estão a ter mais interações e principalmente e mais importante a quem é que o distrito é quem as comunidades estão a dar informação. O parque e as ONGs têm aqui um papel relevante, mas como já vimos aqui anteriormente, é um papel de emissor de informação e não de receptores. Conseguimos também tornar aqui evidente que as ONGs não estão a ter o papel de ponte, como vimos aqui que elas estão a ter na network, mas não estão a ter este papel de ponte entre as comunidades e os gestores do parque. Para além de termos visto que as ONGs têm um papel nesta network, também sabemos que um dos papéis institucionais das ONGs dentro das áreas protegidas é muito também criar esta ligação mais suave entre as comunidades e os gestores do parque e que, neste caso concreto do Parque Nacional das Quirimbas, não está a acontecer. Portanto, percebemos que as comunidades estão um bocadinho ainda periféricas na network, estão integradas, como já vimos, mas ainda com um papel bastante periférico e, principalmente, a atuar como receptores de informação e não como emissores de informação. E estas consequências foram já sentidas pelas comunidades durante as nossas entrevistas e os nossos questionários e que as comunidades realmente sentem que não estão a ser informadas sobre a legislação do parque e não se sentem integradas como gestores, como parceiros de gestores do parque e também não entendem muito bem como é que o sistema dos 20% de receitas geradas pelo parque, porque as comunidades que vivem dentro do parque ou na fronteira com áreas protegidas têm direito por lei de receber 20% das receitas que são geradas pelas áreas protegidas. E o que percebemos é que as comunidades em Quirimbas, muitas delas não estão a receber estas receitas, não sabem o que podem fazer para começar a receber, nem como aceder portanto, a este esquema de revenue sharing. Este revenue sharing scheme é uma das principais ferramentas de conservação utilizadas pelas áreas protegidas em África, de conferir benefícios às comunidades que vivem dentro das áreas e nas suas fronteiras e também aqui como uma estratégia de mitigar os conflitos com a fauna bravia. Mas a verdade é que sabe-se muito pouco sobre a adequação de implementação desta instituição de conservação
e não se percebe muito bem se os objetivos a que se compromete estão a ser alcançados ou não. E este é um dos próximos passos que temos, é realmente avaliar aqui a adequação e o fit desta instituição de Revenue Sharing Scheme. Portanto, em modo resumo, percebemos que as comunidades precisam de estar bem integradas, melhor, ou pelo menos melhor integradas nas redes sociais de gestão das áreas protegidas, de forma a receber melhor informação a nível de conservação e de legislação do parque, mas também para aumentar, para terem mais oportunidades de as suas necessidades e as suas aspirações também serem ouvidas. Percebemos que a exposição à fauna bravia está a aumentar a vulnerabilidade das comunidades e por isso é importante considerarmos estas interações como um fator importante na avaliação da vulnerabilidade das comunidades e que esta exposição à fauna bravia pode ser potenciada ou diminuída por várias dimensões das livelihoods, da subsistência das comunidades, e que temos aqui várias pressões socioecológicas também a influenciar a forma como as comunidades estão a interagir com a fauna bravia, a nível mais geral e a nível local. E depois a importância que é que as instituições de conservação sejam adequadas sejam adequadas, portanto, ao sistema onde estão a ser implementadas, para que qualquer outra medida de conservação ou medida de melhoramento do bem-estar das comunidades rurais possa também ser eficiente. Como take-home message, percebemos que é importante para conciliar a conservação com as livelihoods, necessitamos de olhar para os meios de subsistência das comunidades de uma forma multidimensional e poder considerar todas estas dimensões na tomada de decisão. E pronto, queria agradecer às instituições financiadoras e principalmente à Universidade de Louro em Pemba que tornou a maior parte deste trabalho possível. Obrigada. Obrigada, Joana. Foi uma apresentação muito, muito interessante. E eu agora sugeria que as pessoas que quisessem fazer alguma pergunta colocassem a mão no ar e pronto, está aberta a discussão. Vamos ver se alguém tem perguntas que querem fazer a primeira. Quem quiser fazer pergunta pode pôr a mãozinha no ar e ativar o seu som. Temos aqui a Ana Ribeiro. Bom dia, Ana. E liguem também, por favor, a câmara se conseguirem. Olá, bom dia. Olá, Ana. Olá. Sou a primeira? Sim. Força. Okay. Está certo. Em primeiro lugar, queria agradecer a Joana ao ter aceito este desafio de participar aqui na sessão de Lisboa dos Trópicos e felicitá-la pela apresentação e pelo trabalho, que realmente parece-me ser um trabalho riquíssimo, uma área que eu conheço relativamente bem, mas tenho aqui algumas questões que me ficaram, provavelmente até referiu, mas que me ficaram aqui, suscitaram algumas dúvidas. A primeira é relativamente, embora para mim possa ser um pouco de retórica, mas eu acho que para a audiência é importante explicar quais foram os critérios de seleção das áreas de estudo em contexto regional e global. E em segundo lugar, gostaria também que comentasse um pouco mais sobre o desenho experimental, nomeadamente são áreas muito grandes, não é? São principalmente a reserva do Niassa, 42 mil quilómetros quadrados, não é brincadeira, o Parque Nacional de Limpopo, 10 mil quilómetros quadrados e a Quesquirimbas, 7.500 quilómetros quadrados. E quando estamos a falar destas áreas, a minha pergunta é qual foi a percentagem efetivamente coberta e que tipo de métodos diretos, como entrevistas e levantamento de dados de campo, vocês efetuaram?
Era Ok. isto. Sim, Obrigada. obrigada por colocar essas perguntas que, pronto, quis fazer assim uma apresentação mais global e não focando tanto na parte metodológica, mas que sem dúvida que é muito importante e fico contente que tenha trazido essas questões. Portanto, a nível da escolha de áreas, as áreas que escolhemos são áreas que, em primeiro lugar, têm comunidades a viver no interior das áreas protegidas, são áreas que à partida já sabíamos que tinham conflitos com a fauna bravia, portanto estes conflitos já eram uma realidade e portanto, esses foram os principais requisitos, são comunidades que dependem muito de recursos naturais e que, portanto, também estão são mais vulneráveis também por isso. E estes foram, assim, os principais requisitos, portanto, comunidades que vivem no interior de áreas protegidas, que têm fauna abundante, que pode criar aqui algumas interações conflituosas com as comunidades. Depois, a nível como disse, as áreas são muito, muito grandes. E então, olhando para a Reserva Especial do Niassa, é mesmo gigante. E claro que não conseguimos cobrir a maior parte das áreas, mas o que fizemos foi fizemos questionários e entrevistas às comunidades. Selecionámos cerca de 14 aldeias dentro destas áreas e, por exemplo, 14 aldeias periquirimbas têm uma população, é mais pequeno que Niassa, mas, por exemplo, tem uma população humana bastante superior do que à Reserva Especial do Niassa, portanto aqui a percentagem foi bastante reduzida, mas no total conseguimos fazer em cada área 230 questionários às comunidades rurais. No Niassa, o número de vilas é bastante inferior por exemplo, com Quirimbas e então em Limpopo o número de vilas é ainda bastante menor e, portanto, para Niassa conseguimos cobrir mais ou menos 20% das vilas do seu interior. Portanto, a cobertura dependeu mesmo muito, portanto temos amostragens diferentes, temos 14 aldeias em Quirimbas, temos 14 aldeias em Niassa, Limpopo é onde temos menos aldeias e onde o estudo também os dados não foram recolhidos por nós, foi uma colaboração com uma investigadora do Uppsala também, que fez um estudo muito semelhante e recolheu o mesmo tipo de dados e então trabalhámos depois em colaboração. Mas os dados são muito menores, por exemplo, a Limpopo já só temos 50 questionários e por isso é que também os nossos resultados para Limpopo não são muito robustos. Não sei se respondi às perguntas todas, relembro-me se faltou-me alguma. Não, mais ou menos, mas eu deixaria a discussão e depois, se houver tempo, eu ponho a última questão. Está bem. Mais alguém tem alguma questão? Vamos ver se há aqui alguém. Temos aqui a Patrícia, tem uma questão. Força, Patrícia. Sim. Olá, Joana. Eu tenho uma questão relativamente ao facto das comunidades estarem um pouco mais à parte naquela network social. E eu queria perguntar, na tua opinião, de que forma é que esta integração podia ser feita? Como é que pode ser promovida? Então, as comunidades têm uma forma, ou seja, uma forma institucional de fazerem parte desta rede mais institucional é através dos comitês de gestão de recursos naturais. E, portanto, as comunidades têm... esta é uma forma muito fácil de incluir as comunidades dentro da rede. Portanto, as aldeias... portanto, membros de várias aldeias podem fazer parte destes comitês. Portanto, o que normalmente acontece é que várias aldeias diferentes se juntam
e formam o seu próprio comitê de gestão de recursos naturais. Isto é uma forma de as comunidades terem também empoderamento de gerir os seus próprios recursos e ter algum papel na tomada de decisão. E, portanto, eu acho que tem que se pegar aqui nesta tool institucional que já existe. Estes comitês já existem, há muita coisa que tem que ser melhorada na formação destes comitês, mas que já, muitos deles já existem, e é tentar ao máximo que haja oportunidade de incluir estes comitês na tomada de decisão, por exemplo, com reuniões muito mais frequentes e com a inclusão destes comitês o mais possível na tomada de decisão. E que principalmente também se faça mais, que se dê mais informação sobre o uso do parque, por exemplo, que é uma das coisas que as comunidades, portanto, por exemplo, o parque é gerido através de um sistema de zoneamento, portanto, existem várias zonas no parque, uma para uso estrito de recursos, outra para desenvolvimento das comunidades, outra completamente estrita à conservação, que não pode ser utilizado pelas comunidades, e a maior parte das comunidades não tem o conhecimento desta divisão do parque e, portanto, muitas vezes está a infracionar as leis do parque sem sequer se aperceber, sem sequer saber como é que funciona, que zonas é que podem ter acesso ou não, como é que podem e devem gerir os seus recursos. Portanto, dar aqui mais informação às comunidades de realmente como também o fazerem de uma forma o mais também sustentável possível. Ok, obrigada. Obrigada, Patrícia. Mais alguém tem alguma questão? Obrigada, Joana. Ana, se calhar pode colocar aquela sua questão. Eu não sei se é mais uma questão, se é um comentário. Bom, depois a Joana... o que eu queria referir aqui, portanto, quando eu perguntei a dimensão, o critério de seleção face a um contexto global, não é? A minha pergunta, comentário é, terá a ver com o facto de haver dos ecossistemas do Limpopo e do Niassa Quirimbas serem diferentes? Portanto, em cima temos floresta de Miombo, não é? No norte, e cá no sul temos a Mopane, essencialmente floresta de Mopane. Depois, sendo que o Mopane é muito mais árido, é muito menos diverso do que o Miombo, não é? O que o ecossistema de Miombo representa a nível global e, de facto, no caso específico da reserva de Niassa, é certo e sabido, não é? Mais do que sabido e mais do que documentado, o valor que a reserva tem como repositório e ecossistema mais bem conservado do Miombo, não é? Da floresta de Miombo. Então era um pouco nesta ótica que gostaria de saber se houve, de facto, preocupação em selecionar estas zonas pela seu diferencial em termos de tipo de ecossistemas e em termos de peso. O Limpopo, obviamente, é do Parque Transfronteiriço, não é? Zimbábue e África do Sul. Se houve, de facto, esta aproximação na seleção das áreas de estudo. Não só a nível ecológico, mas também a nível social. Também também quisemos cobrir mesmo dentro das áreas. Por exemplo, Quirimbas é uma área a nível também social e cultural e religioso super diverso, e tentámos ao máximo tentar cobrir esta diversidade. A nível da relevância ecológica das áreas, vai ser o próximo passo de incluirmos aqui um bocadinho mais a componente ecológica, porque até agora olhámos muito para a componente social, e o valor ecológico dos diferentes tipos de ecossistemas é o que eu vou olhar no meu último capítulo de tese, e perceber que importância é que isto também tem portanto, na influência
da vulnerabilidade também das comunidades e aqui no potencial de conflito, tendo em conta todas as várias dimensões. Mas sim, mas quisemos tentar cobrir aqui o mais diverso possível e aliás foi também o que nos permitiu também ver que os diferentes tipos de pressões, ou a importância dos diferentes tipos de pressões também são diferentes consoante os parques do Norte e Limpopo, neste caso, pronto, que é a única amostragem que temos neste momento. Obrigada. Mais alguém? Não há mais nenhuma questão? Temos aqui... Está tudo com vergonha. Questões, comentários? Acho que não. Bom. Foi muita informação. Então, sendo assim, obrigada a todos por terem estado presentes, espero que tenham gostado. Muito obrigada, Joana, por esta apresentação. Obrigada. Foi ótima. Acho que a Ivone quer fazer uma pergunta, Ivone? Não. Não. Está sem som, Ivone, tem que ligar o microfone. Tem que ligar o microfone, está desligado. O seu microfone está desligado. Ainda está desligado. Agora sim. Desculpa, não tinha percebido. É que eu tinha ligado primeiro e depois desliguei, não apercebi. Estava a dizer que agradeço a oportunidade que me deram de ter assistido a esta palestra tão interessante. Não sendo da minha área, eu desde garota sempre fui curiosa e gosto de integrar os grupos e aprender mais coisas e fazer ligação eventual entre temáticas. E, portanto, foi um prazer estar convosco e noutra oportunidade que tenham que me queiram dar, estarei receptiva. Muito obrigada. Muito obrigada, tudo de bom. Um ano muito feliz para todos. Obrigada, igualmente. Obrigada, igualmente. Muito obrigada. Mais alguém tem algum comentário? Bom, então, se mais ninguém tem, vamos dar por encerrado aqui o nosso Lisboa nos Trópicos. O próximo será no dia 8 de fevereiro. Não é, Patrícia? Confirmas? Pronto. Em breve receberão mais informação. Ainda não temos a confirmação do título, mas será de alguém vindo do IGOT, certo? Por isso, obrigada a todos e até uma próxima. Obrigada. Tchau. 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 Adeus.